Tô de volta com mais notícias, mais informações do Fluminense nesta sexta-feira. Tem muita coisa acontecendo no mercado de transferências, essa janela eterna que não acaba nunca. No nosso caso, a gente torce mesmo para não acabar sem chegar o reforço que a gente precisa. Mas acho que eu vou trazer aqui boas notícias para vocês, pelo menos para uma, acredito, maioria da torcida do Fluminense que não é a favor da vinda de Alex Coelho, jogador do San Lorenzo. Mais uma proposta do Fluminense foi negada e lá na Argentina já estão dando a negociação como encerrada. Eu vou trazer os detalhes para vocês aqui e outras informações, como também renovação de Martinelli, que está muito perto de sair. Nosso Martin vai ficar por muito tempo aqui, se Deus quiser, assim a gente espera. E eu também espero que você possa deixar aqui o seu like se você se sentir à vontade, claro, tá mais do que convidado a se inscrever aqui no canal também para ficar todo dia muito bem informado sobre o Flu. Talvez você esteja chegando aqui pela primeira vez, então seja muito bem-vindo, conto sempre com a sua audiência para a gente seguir firme e forte aqui, produzindo conteúdo, fazendo um bom trabalho para você, torcedor tricolor. E eu vou já sem rodeios, começar com a notícia de Alex Coelho. Temos algumas publicações já de veículos de confiança lá na Argentina, grandes veículos como a TIC Sports, por exemplo, que garante aqui que o San Lorenzo recusou a outra proposta feita pelo Fluminense ontem. E outros veículos por lá, jornalistas, também estão confirmando isso. Aqui uma tradução livre do Google, né, só para facilitar a nossa vida, diz que o mercado de transferências no futebol argentino está fechado, mas o do Brasil está aberto. E aí, obviamente, os times brasileiros podem ir lá e contratar jogadores argentinos. É o caso do Alex Coelho, que é o camisa 9 do San Lorenzo, e pelo que eu li na imprensa de lá, é o único jogador que faz essa função por lá. Por isso eles também não querem liberar por qualquer valor, porque senão o San Lorenzo teria que contratar outro jogador, mas a janela está fechada. Então é uma situação complexa para eles também. Ou seja, estão com dificuldade de camisa 9, assim como a gente está aqui, e o time do San Lorenzo, obviamente, é muito mais fraco. E aí diz aqui, Fluminense comandado por Zubeldia, que tem os argentinos, né, Freitas, Acosta, Germancano, tem interesse no jogador do San Lorenzo e ofereceu, isso já numa segunda proposta, 5 milhões de dólares por 80% dos direitos do Alex Coelho. Dessa proposta, segundo eles, foi rechaçada, foi negada. E aí traz aqui uma aspa de um membro lá da diretoria do San Lorenzo, falando: não vamos vendê-lo, o jogador fica. Foi o que a TIC Sports recebeu da diretoria liderada pelo Sérgio Constantino. A menos que o jogador, agora vamos lá, a menos que o jogador acione sua cláusula de rescisão, não negociaremos nenhum valor. É o que está dizendo aqui. O clube brasileiro informou que sua oferta não atingiu o valor desejado, portanto, aqui a tradução no Google tá maneira. O clube brasileiro, no caso é o argentino, o Barcelona acredita que a negociação está encerrada. Realmente não é o Barcelona, está um pouco distante disso. O San Lorenzo acredita que a negociação está encerrada, tá? Portanto, como o Fluminense não chegou no valor da multa, eles acreditam que a negociação não vai para frente, que o Fluminense não vai chegar na multa rescisória. Aí, chegando na multa rescisória, tem uma outra questão. Por que eles acham que a negociação está encerrada? Porque, além de ter que chegar nos 6 milhões de dólares, quando você fala de multa rescisória, é pagamento à vista. Não tem negociação. É pagamento à vista. E aí, bom, só se todo mundo tiver louco no Fluminense de pagar 6 milhões de dólares à vista, né? Nem no Boanga iam pagar isso. Então não faz o menor sentido. Se essa informação ela estiver certa, não tem mais negociação. E aí talvez seja o destino jogando a favor do Fluminense, por todos os motivos que a gente já debateu, eu já coloquei aqui nos outros vídeos, até para não ser repetitivo. Isso mostra também, mais uma vez, é mais um exemplo, né? De quando você está numa negociação, estão querendo tirar um jogador seu, é possível fazer jogo duro, exigir valores mais altos, e o San Lorenzo, a gente não está falando de um time rico. Pelo contrário, é um time que tem limitações financeiras, tanto é que tem uma equipe tecnicamente fraca, né? O próprio Coelho talvez sofra um pouco com isso. É mais um exemplo de como muitas vezes endurecem as negociações. Não são todos os clubes, evidentemente, cada situação também tem a sua especificidade,
mas eu acredito que seja mais um exemplo aí de que é possível muitas vezes endurecer, por mais que o jogador queira sair. E acho bem provável que o Coelho acredito que ele gostaria de aceitar a proposta do Fluminense, porque provavelmente viria para cá para ganhar um salário bem melhor, para vir para um grande clube do futebol brasileiro, do Rio de Janeiro. Para um jogador é vantagem. Não sei o quanto também a rejeição de uma forma geral da torcida pode ter impactado na visão dele. Certamente o jogador, se ele não viu, alguém vê e passa pro cara. Então talvez ele não esteja fazendo muita força. Mas tudo isso é dedução, não é informação. Do lado do Fluminense aqui, ninguém fala nada, silêncio absoluto. Por isso a gente não tem uma confirmação do lado de cá. Tudo que está saindo vem da imprensa argentina, mas como eu disse, são grandes veículos, são referências na cobertura e provavelmente esse cenário deve se confirmar nas próximas horas. E aí resta saber, o Fluminense vai fazer o que com isso a partir desta informação? Vai partir para uma outra opção? Porque se a opção de agora era o Coelho pagando 5 milhões de dólares, me preocupa qual vai ser a outra opção. E aí, sem levar em consideração o que eu falei aqui mais cedo, o reforço de peso, tão esperado camisa 9, ainda segue sendo uma esperança da diretoria em trazer nesta janela. As propostas pelo Hulk, pelo Buanga, essas propostas, elas, do jeito que elas foram apresentadas, elas permaneceram lá. Se o cenário mudar, as negociações podem ser retomadas. Isso é o que eu tenho de informação. Isso pode acontecer agora, pode acontecer no meio do ano também. Tá? Isso é o que eu consegui apurar nos bastidores. Então, resta saber se o Fluminense vai partir para uma outra opção, porque há um problema agora de centroavante. O John Kennedy está jogando todos os jogos e ele não vai suportar todos os jogos assim. Sem Germancano ainda voltando, o Zubeldia vai ter que improvisar. E com certeza o Zubeldia quer um jogador para participar dessa rotação da equipe. Dentro, evidentemente, das características que ele espera para um atleta desta posição. Então, diante de mais uma negativa no mercado, eu acredito que o Fluminense vai buscar uma outra situação, um outro jogador que nessa faixa de preço, que possa chegar de imediato, porque a situação do tal reforço de peso, do jogador, enfim, que chegaria realmente e definitivamente para resolver, é bem mais improvável de ocorrer de uma hora para outra. Né? Essas mudanças de cenário que eu citei não são simples e não tem nada tão sólido indicando que isso pode acontecer agora. No caso do Hulk, até pelo contrário. Né? Com a demissão de São Paulo, como eu falei mais cedo, a tendência é ele permanecer por lá mesmo no Atlético Mineiro, tá? Mas tem notícia boa, tem notícia muito boa. Martinelli encaminhou a renovação com o Fluminense num acordo que deve ir até 2030. A gente está falando em mais 4 anos de contrato para o nosso craque, para mim é um craque hoje da posição, que ele está jogando um absurdo, já cansei de elogiar o Martinelli aqui nos vídeos de hoje. Fico muito feliz e tomara que isso aconteça mesmo. Essa notícia foi publicada mais cedo lá pelos amigos do GE, Gustavo Garcia, Jéssica Maldonado e Marcelo Neves, se eu não me engano, assinaram lá a matéria dessa renovação encaminhada. O Martinelli, eu já tinha falado para vocês aqui na semana passada que ele está numa lista de jogadores, não é que é inegociável, mas que a diretoria do Fluminense não quer negociar, a não ser por um valor muito alto, até porque tem 60% dele, no caso 50%, porque 10% é de comissão para empresário. Então, inclusive eu já adianto aqui, nenhum valor, nenhuma proposta que chegar para o Martinelli, por mais alta que ela seja, vai valer para o Fluminense, justamente por isso. Se chegar uma proposta de 20 milhões de euros, que é uma proposta alta, para o Fluminense ficam 10. Então, assim, é uma situação que não tem valor. O valor dele, que o mercado vai precificar, provavelmente, a não ser uma situação de muita exceção, não vai valer a pena para o Fluminense vender. Essa é a questão. E aí é aquele negócio. O Martinelli não tem, como outros, esse desespero de ir para a Europa. Para ele não é um desespero, não é uma loucura. E isso é muito bom, isso joga a favor do clube. Se chegar algo muito bom para ele, e bom que eu digo, enfim, aceitável para o clube, pode haver uma conversa para uma negociação. Mas propostas de 12, 13, inclusive já fala que recentemente recusaram uma proposta de 13 milhões de euros. Essas propostas não serão nem ouvidas, serão recusadas de imediato. E não faz sentido qualquer coisa diferente disso.
né? O Martinelli esteve a ponto de ir para o Palmeiras. Mais uma vez, o destino agiu ao nosso favor. Ele ficou. E agora é um jogador que é vital, primordial para qualquer coisa dentro dessa equipe e tem que ser devidamente valorizado. Então, uma renovação significa um aumento salarial. Não garante que ele não vai ser vendido. A gente sabe, não garante. Mas dará a ele o reconhecimento financeiro que ele merece também por tudo o que vem fazendo e pelo jogador que ele é, pelo ídolo que ele está se tornando da torcida, tá? Então, muito em breve, Martinelli deve ter o seu contrato renovado pelo Flu. O anúncio deve ser em breve, tá? Rubem Lescano pode sair. Isso já está rolando há algum tempo. Existe a possibilidade de ir para o Paraguai, para o Cerro Porteño, mas surgiu agora uma proposta do Fortaleza. Saulo Alves noticiou lá, o Saulo tem um canal que cobre o Fortaleza, ele trouxe recentemente a notícia do Fuentes e hoje informa também que o Fortaleza fez uma proposta ao Lescano. Essa proposta está sendo analisada pelo Fluminense e pelo jogador. O Fluminense quer emprestar, isso é fato. O jogador analisa qual o melhor cenário para ele agora. Hoje o Lescano treinou normalmente no CT. Essa informação dentro do CT, ela não foi confirmada ainda. Mas existe, é fato, essa proposta e o Lescano está analisando junto com os representantes, o pai dele, qual o melhor cenário. Eu acho o cenário do Fortaleza muito melhor. É uma Série B, mas é uma Série B muito competitiva. Eu acho que serve muito para ganhar experiência aqui no Brasil. Acho que para ele, já falei isso aqui em outras oportunidades, voltar para o Paraguai é um retrocesso, é ruim. Como carreira, como lógica, estratégia de carreira, acho muito ruim. E creio que no Fortaleza, um clube que tem uma boa estrutura, disputando uma Série B, tem grande chance de fazer uma boa Série B e subir, e ele pode se destacar com isso. Muito melhor esse cenário, ele indo para o Fortaleza, tá? Então, nas próximas horas também, a gente deve ter uma definição em relação a essa questão do Lescano, que está de saída, não vai ter mais uma vez oportunidades no Fluminense, não com frequência pelo menos, e deve ser negociado aí por empréstimo. E para fechar aqui, John Ares foi apresentado no Palmeiras e falou do Fluminense. Cara, ainda, por mais que a gente tenha raiva, um sentimento assim, né, de traição, ainda é estranho, né, ver ele com a camisa do Palmeiras. E aí a primeira pergunta, já foi questionado sobre a declaração que ele deu, que daria prioridade ao Fluminense, né, que o Fluminense seria o clube, né, para o qual ele voltaria aqui no Brasil. E aí, de cara, ele já foi perguntado sobre isso e respondeu isso daí. Cara, causa bastante confusão, né? Logo de cara, né? Cara, eu acho que nada mudou. O Fluminense é um clube que eu tenho um grande respeito, que eu tenho uma história muito grande lá, todo mundo sabe disso. Mas eu acho que também todo mundo sabe que o futebol é muito dinâmico. O Palmeiras foi o clube que me abriu essa possibilidade dentro da minha realidade, dentro do que eu preciso nesse momento na minha carreira. Eu vivo um momento importante da minha carreira, que tenho muitos objetivos a corto prazo, a mediano prazo, que eu tenho esse desejo de voltar a ser campeão, de voltar a estar em alto nível, de estar nessa Copa do Mundo. Então, cara, o Palmeiras foi o clube que me brinda essa garantia. Claramente que eu acho que todo mundo sabe que eu também, por esse respeito que tenho pelo Fluminense, rechacei essa oferta do Flamengo, que é um rival direto, é um clube que eu acho que é um rival diferente pro Fluminense. Mas eu estou feliz de estar aqui, como falei. Eu acho que o Palmeiras me brinda tudo o que eu preciso, tudo que um atleta precisa para brigar por títulos, para brigar por estar aí nesse alto escalão. E, cara, eu acho que o Palmeiras é uma potência no Brasil, uma potência em Sul-América, uma potência mundial, e que é um clube que eu tenho essa convicção de que posso aportar muito, e que tomara que a gente no final do ano esteja comemorando muitos títulos, esteja comemorando uma temporada exitosa. Tomara que não, John Ares, tomara que não. Recusar o Flamengo, bom, se vai pro Flamengo, né, isso seria o combo completo, não vou nem falar aqui o que eu penso, mas mais uma vez cita ali, o futebol é dinâmico, né? E realmente o futebol é dinâmico.
mas não vou nem me alongar nisso. É só porque hoje foi a apresentação e ele citou ali, falou do Fluminense. O futebol realmente é dinâmico, mas as palavras... O futebol realmente é dinâmico. As palavras também são, né, dinâmicas. Quando você fala, a palavra ela tem poder. Uma promessa, ela tem poder. Então, se você não pode cumpri-la, não faça. É o melhor caminho, acho que para todo mundo. Ou seja homem de assumir o que falou ou não faça. Né? É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Deixa o seu like, eu acho que já é coisa do passado, não vale mais perder muito tempo com isso. Enfim, é um fato jornalístico e o Fluminense foi citado e a gente tem que falar aqui e aí cada um pode comentar e se expressar da forma que quiser. Tudo que eu tinha para falar sobre John Ares, sobre todo esse assunto, já externei aqui. Muita gente já acompanhou. E é isso, tá bom? Fica no passado. E como ele nunca fez questão de ser ídolo do Fluminense, sempre fez zero questão disso, realmente ele vai estar bem longe da prateleira mais alta de ídolos do Fluminense na história. Para ele, acredito, não vai ser problema nenhum. Um abraço, tamo junto, valeu!